Agora, Paulo, falando sobre Premier League e também sobre... Vamos começar então, vou começar pelo Endrick, porque é uma coisa que repercutiu bastante. O Liverpool estaria interessado no Endrick. O Endrick, a gente sabe que vai ter muita concorrência no Real Madrid, principalmente porque ele tem ali no comando de ataque o Mbappé, e o Mbappé ele joga sempre que tiver à disposição. Então, dificilmente o Endrick vai conseguir ser um jogador titular aí com frequência. E o Liverpool, de repente, também está interessado. O que você pode trazer de informação para a gente dessa possibilidade de Endrick no Liverpool? Ontem pela manhã, eu estava no supermercado, eu dei uma olhada na capa dos jornais, né? E apareceu que no Liverpool Echo uma manchete, né? The New Red, e a foto do Endrick, né? Especulando. Eu achei bem estranho, porque falou-se em momento de ir para Roma, de repente ir para o Napoli, depois esfriou, disse que eles iam ficar. E aí eu vi ontem um programa, estava assistindo um programa de vocês, também mencionaram, depois eu vi à noite, estava assistindo um programa de debate esportivo aqui na TV inglesa, na TVX, e o que eles falaram é um provável contrato de 5 anos, oferecendo 64 milhões de euros, que dá algo em torno de 410 milhões de reais, e 70 mil libras por semana. Nesses números, eu particularmente não acredito que o Endrick venha, nem o Real Madrid libere, porque é um pouco a menos do que o Palmeiras recebeu do Real Madrid 2 anos atrás. 70 mil libras por semana, isso há 4 semanas, dá algo em torno de 280 mil libras. A R$ 7, que é a libra, estamos falando na casa de 2 milhões de reais por mês. O Vitor Roque ganhou 1 milhão e 700. O Cagliari pediu 2 milhões para o São Paulo. Eu acho que nesses números, para você ter uma ideia, o Luiz Dias, quando foi para o Bayern, ganhava 120 mil libras. Se fosse algo na casa de 200, claro que ainda tem muita especulação, né? E os números vão mudar se houver uma negociação. Mas dentro desses números, eu não sei se ele viria. Eu, particularmente, eu iria se fosse empréstimo. Porque aí você está saindo do Real Madrid para o Liverpool, com todo respeito ao Liverpool, está uma prateleira abaixo do Real Madrid. Mas o Endrick, Paulo, primeiro prazer falar com você, viu? Parabéns aí pelo trabalho. Estava comentando fora do ar aqui. Tivemos gratas surpresas nessa Copa com os correspondentes e você certamente é uma delas. Ele sai do óbvio, né? E tem uma narrativa, um raciocínio linear muito bacana. Se você, em cima do que você estava falando, realmente, é que eu sempre falei isso quando o Endrick optou e foi vendido para o Real Madrid, que era complicado isso. É complicado você criticar, obviamente, e era muito complicado ele ir direto para o topo da montanha. O Real Madrid é o topo da montanha. Dali, você só pode descer. Você não vai subir mais. Acho que o Estevão, ele foi mais feliz em ir para um time que está ali próximo do topo, mas que ele ainda tem escadas para subir, sendo o garoto que é, né? Então, eu acho que é inevitável agora para o Endrick descer. Ele tem que descer. E o Liverpool, porra, é uma descida bacana, ele vai ter uma visão ainda legal ali, né? Ele tem um horizonte muito bacana para acompanhar. Mas assim, ele tem uma Ferrari que tá parada, que ela não sai do lugar. Certo. Você prefere uma Ferrari ou você prefere, sei lá, um Camaro que 0 bala, que você pode rodar o país? É isso. É exatamente isso, essa que é a questão. Então, assim, ele vai poder rodar o país, ele vai poder ter o prazer de dirigir, conhecer lugares, né? Ele vai ter... Eu acho que essa é a questão para o Endrick nesse momento. Mas o que eu queria te perguntar é você conhecendo o futebol aí, acompanhando, conhecendo o futebol do Endrick. Você acha que ele pode... Se você tivesse o poder de aconselhar o Endrick nesse momento, você ia falar, vem, ou você ia falar... Pô, procura um outro time, talvez da Premier, ou um outro país, a França, que você já mostrou que lá você deu resultado. Você acha que ele consegue o mesmo resultado aí do que na França? Consegue. Eu por empréstimo, se fosse na Inglaterra, eu até tinha mencionado, eu viria ou o Liverpool, em primeiro lugar, ou o Chelsea, que está no modelo ainda de reconstrução, um pouco abaixo o Manchester United, que nos últimos anos vem oscilando muito, e quem sabe o Tottenham. Mas o Tottenham está sendo reconstruído do zero, né? Ele gastou mais de 200 milhões de libras em contratações, mas eu viria por empréstimo, porque eu concordo com você. Ele está no topo. Do topo ele não consegue subir mais. E ele tem o Mbappé. E tem outros jogadores ali, como o Rodrigo, como o Vinícius, que vão disputar a posição no ataque. Então eu viria como empréstimo. Por quê? O Real Madrid tem que sentir que pode ficar no prejuízo. E prejuízo? Não o financeiro, o prejuízo esportivo.
Então ele vai para o Liverpool, ou para um Chelsea, ou para um Arsenal. O Arsenal um pouco menos. Ou de repente um PSG, esses times de ponta, um Bayern de Munique, seria uma boa opção. E esses times vão estar na Champions League, eles vão disputar grandes jogos, ele pode decidir jogos, classificar esses times. E aí dentro do Real Madrid alguém pode dizer, olha, a gente tem um jogador muito bom, a gente não pode perder esse jogador, porque de repente um técnico X ou Y, nesse momento não conta com ele. Então eu viria sim como empréstimo. Agora, como transação definitiva, não viria, porque o Real Madrid é o topo, né? Só com a dica de leve uma cozinheira, né? Ah, não. Traz a cozinheira, porque senão vai ser difícil. E leva os ingredientes também, né? Sem limão não há limonada, não é verdade? Não há, não. Deixa eu mandar um abraço pro Paulo aqui, agradecendo mais uma vez. E ontem ele falou que já não estava mais aguardando. Acho que eu não vou mais participar da Energia. Ele falou da surpresa que teve ontem, né? Do Fábio Chiesi. Falou, você vai participar do tempo de jogo, da emoção que ele teve em retornar aí à Energia. Então fique tranquilo que você vai participar muitas vezes aqui no tempo de jogo, porque você é uma das gratas surpresas aí, como o pessoal já falou, que com relação aos ouvintes correspondentes, é muito legal ter sua opinião. Você falou da parte econômica do Endrick, mas se você for olhar para o elenco do Liverpool, principalmente dos atacantes, você tem o Ekitike, que ainda está lesionado, vai ficar um tempo fora. Você tem o Isaac, que poderia ser um jogador ali para rivalizar com o Endrick, mas pensando em seleção brasileira, olha quem são os protagonistas da seleção brasileira. Eu só consigo ver Vinícius Júnior. Então você indo para o Liverpool, para entrar nesse lugar do Mohamed Salah, jogando bem, você tem um protagonismo num time que está ali entre o top 3 da Premier League, que é a principal liga. Você sendo protagonista num Liverpool, você não entra com outro patamar nesse início de ciclo de Copa do Mundo, aí pensando em 2030, com o técnico Carlo Ancelotti, deixando de lado a parte econômica, pensando em protagonismo. Não seria melhor ir para o Liverpool nessa questão de brigar por ser esse protagonista no Liverpool e também na seleção brasileira? Não seria melhor para o Endrick pensando nisso, Paulo? Sem dúvida, sem dúvida. Ele vem e a torcida do Liverpool ela abraça os jogadores. Aqui é comum você andar pela cidade e você ver murais homenageando eles, e eles estão jogando. É um pouco diferente do Brasil, que o cara, depois que sai do clube, ele ganha alguma homenagem. Não, aqui ele ganha jogando, música, murais, tudo mais. Eu acho que sim, eu acho que ele vindo para o Liverpool, e o Liverpool vai disputar de novo o título da Premier League. Hoje se fala muito em Arsenal, que ganhou agora, esse último final de semana, a Community Shield, um 3-0 sonoro no Manchester City. Então vai ficar entre Arsenal, Manchester City e Liverpool de novo. Então, assim, ele vai disputar a Champions League, vai decidir jogos, vai colocar o time num patamar de brigar pelo título da Premier League, que é diferente do Lyon, que ali não tem como bater campeão. Então ele vai chegar para ser protagonista e depois vai para a seleção para ser protagonista de novo, vai se manter no alto nível.